O que você sempre quis saber. O tema de hoje é muito interessante e desperta a curiosidade de muitas pessoas, pais, mães, filhos, crianças, adultos e idosos também. A gente vai falar sobre superdotação com o Dr. Jean Alessandro, que é psicólogo especialista em altas habilidades e superdotação. É um psicólogo que promove essa descoberta e desenvolvimento do potencial desses cérebros geniais em casa, na escola, na sociedade, enfim, na vida. Compreender se você ou a pessoa que você conhece, toma conta, é superdotado ou não, é uma tarefa extremamente importante. Mas como reconhecer essa habilidade ou essa alta habilidade? E até mesmo, será que é possível se tornar um superdotado? Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes, com assunto sobre superdotação. Jean, muito obrigado pela sua participação e poder estar aqui compartilhando com a gente um conhecimento tão importante que demanda, né, uma conversa franca, aberta e esclarecedora. É um prazer. Jean, o que caracteriza um superdotado? Certo. Então, a superdotação ela foi por muito tempo uma condição muito mistificada e muito mal entendida. Hoje em dia a gente consegue entender muito bem com a junção da genética, da neurociência, da psicologia, da psicometria, que a condição da superdotação é uma condição do neurodesenvolvimento. Então é uma condição que provém da genética, principalmente genes que são genes moduladores, né? Genes epigenéticos, que são genes que disparam segundo a interação com o ambiente. Então é uma pessoa normal, como qualquer outra, porém ela tem mais mielina no neurônio, ela tem mais conexões desses neurônios, ela tem algumas áreas do cérebro com mais funcionamento, mais intensidade e, segundo essa interação com o ambiente, ela vai se tornando altamente funcional ou altamente disfuncional. Então é uma condição do neurodesenvolvimento, né, que impacta no sistema nervoso central como um todo, principalmente no cérebro, e portanto vai ter umas características comportamentais ali muito intensas, né, de velocidade de aprendizagem, de memória excepcional, de imaginação muito vívida. Então é uma pessoa que tem um cérebro em alto volume, né, alta intensidade, com muita entrada sensorial, muito processamento e muita saída. Então podem parecer pessoas muito agitadas também, podem parecer pessoas muito que correm muito comportamentalmente falando e mentalmente falando, né? Então uma condição do neurodesenvolvimento se manifesta desde que a pessoa está em concepção ali. Muitas mães relatam o comportamento atípico dentro da barriga já, muita agitação. Depois relatam que a criança aprende muito cedo a andar, aprende muito cedo a caminhar, a falar, até correr, pular, coisas que são mais, né, que você vai ver ali numa criança com 3 anos, com 2 anos, a criancinha o bebezinho de um ano já está fazendo. Então tem vários estudos ali que demonstram isso e a gente já consegue fechar isso hoje como uma condição do neurodesenvolvimento, né, que impacta pela via genética e se expressa pelo ambiente. Então, assim, dá para se tornar um superdotado? Porque quando a gente fala superdotado, a gente está falando então de um fenótipo, né? De uma manifestação. Exatamente. Que, através, como você falou, da medida da psicometria ou da análise comportamental, a gente observa, exatamente, né? Superdotação, então, é uma condição que depende dessa genética. Então, você necessita dessa genética e você vai poder utilizar isso e manifestar, né? Mas você não pode tornar ninguém superdotado segundo esses critérios que a gente tem. Então a gente tem hoje em dia bem mapeados quais são os genes que são responsáveis, né, pela inteligência. A gente tem um grupo genético ali muito característico, que eu trabalho lá na minha pós-graduação em superdotação, que a gente consegue detectar. Ou seja, você consegue aumentar muito a inteligência das pessoas, mas é uma inteligência que a gente chama de inteligência cristalizada, que depende do acesso à cultura, depende da memória. É uma inteligência muito mais de repertório e essa inteligência da superdotação ela é uma inteligência muito mais da inteligência fluida, que é um outro tipo de inteligência que a gente trabalha na psicologia. Fazendo uma metáfora, eu explico a seguinte: é uma mulher tricotando, né, a tua vozinha tricotando um casaco. O ato de tricotar e a velocidade do ponto é a inteligência fluida e é aqui que mora a superdotação. Porém, a superdotação também tem uma inteligência cristalizada muito grande, porque esses cérebros aguentam muita capacidade de memória.
Então é aqui nessa inteligência cristalizada que todo mundo pode avançar até o fim da vida e crescer essa inteligência. Porque é o repertório, então são mais conexões. Então, obviamente, quanto mais repertório você tem, mais rápido você aprende tudo, né? Porém, essa aqui, a gente sabe que ela é muito fixa e muito rígida, muito estável. Existem vários estudos, por exemplo, relacionando isso com a mielinização do cérebro. Então, a tendência da inteligência fluida é, ao contrário, é decair durante a vida. Ela atinge um pico ali nos 20 anos, depois dos 30 ela vai baixando, e exercício físico e outras coisas podem manter ela, para ela não cair tanto, né? Mas as pessoas que não vão se identificar com a condição vão poder trabalhar a inteligência cristalizada ao longo da vida. Essa é a boa notícia, né? É boa notícia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que eu posso utilizar recursos práticos assim para identificar se quem está ao meu redor, e eu falo aqui principalmente para pai, mãe, né, educadores, tem sinais de superdotação? Porque a gente sabe que 3 a 5% hoje em dia, mais ou menos, da população, por um ponto, tem o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Sim. Por outro lado, você já falou, às vezes uma criança meio agitada pode ser que você faça um diagnóstico trocado e seja superdotado. Exato. E a gente sabe que essa outra ponta também pode ser uns 2, 3%, alguma Também, coisa assim. também. Então, como separar o joio do trigo? Certo. Ó, tem diversas formas de você identificar essa condição, né? Praticamente, assim, para a pessoa que está em casa, a mais eficaz de todas é a observação comportamental mesmo, que eu chamo de observar os fenômenos, né? Porque você tem as vias mais psicométricas, que são os testes, né? O teste neuropsicológico, que mede a atenção concentrada e tudo mais. Só que todo mundo que cai nesse teste teve que ouvir alguma coisa sobre superdotação e altas habilidades antes. Ninguém cai e diz assim: ei, psicólogo, quero fazer um teste neuropsicológico porque eu acho que eu sou superdotado, porque a pessoa não sabe o que é. Então a primeira coisa é a gente disseminar essa informação, que é sobre as características, né? A profundidade emocional é uma característica muito marcante. Por quê? Elas são profundas? Elas são profundas emocionalmente porque elas têm um sistema límbico mais sensível, e esse sistema límbico ele é mais conectado com o córtex pré-frontal, tem uma conexão ali de substância branca mais intensa. Então o que acontece? Carrega uma empatia muito cognitiva, que a gente chama. A empatia cognitiva é: eu tenho todo o meu arcabouço aqui de possibilidades de um ser humano viver um sofrimento, por exemplo. Eu converso com você, que talvez tenha um sofrimento muito menor, mas eu projeto um sofrimento muito gigantesco, porque o meu cérebro tem mais caminhos, digamos assim. Então, seria o quê? Uma criança exagerada emocionalmente? Seria uma criança, por exemplo, que olha para os pais e fala assim: caramba, eu precisava muito de uma calça nova, mas os meus pais estão lidando ali com o problema do aluguel, eu não vou pedir. É uma criança que tem um senso de empatia e de projeção da mente do outro, né? Uma teoria da mente absurdamente acelerada, assim. Uma coisa que, por exemplo, até é difícil para um adolescente às vezes, né? Principalmente naquela fase que eles estão com os hormônios mais à flor da pele, a criança superdotada vai olhar e vai ter essa projeção. Então a gente chama de empatia cognitiva, né? Ela projeta, né? E é muito sensível também. Então qualquer coisa que você, por exemplo, meu filho Miguel, ele sai para brincar e as crianças gritam alto, mas gritar de brincar mesmo assim, e ele começa a chorar. Ou seja, é uma sensibilidade. É como se fosse assim, o radar para detectar as emoções é mais sensível e é mais profunda. Esse é um. E a outra questão é a aprendizagem acelerada, uma aprendizagem assim de um clique, eu chamo, né? Enquanto que você tem, a maioria das pessoas precisam repetir um conhecimento para fixar, precisam repetir, o superdotado tem uma característica de, se ele entendeu a lógica, ele fixa. É como se a memória ela precisasse de menos repetições. Então, uma vez que a criança entendeu o raciocínio, tem os números e funciona dessa forma, agora entendi. Ela meio que irriga esse raciocínio para outras coisas, e aí, às vezes a mãe vai dizer assim: eu nem ensinei isso para ele, e ele sabe. Eu nem falei nada para ele disso, e ele sabe. Quer dizer, ele fez aquela associação e transpôs aquele conhecimento por uma outro aspecto da vida. Ele pega a lógica de um conhecimento e aplica em outra coisa. Então, ela é uma criança que surge com aprendizados que os pais dizem assim: não sei de onde ele tirou isso. Não faço ideia quem ensinou. Por exemplo,
começa a falar os números em inglês, né? 1, 2, 3, até o 10, e você diz, ué, mas essa criança eu nunca ensinei, ninguém ensinou, não tem inglês na escola. Ela tem 4, 5 anos e sabe. Então é uma profundidade emocional, é uma aprendizagem acelerada, entre outros, mas esses dois estão muito ligados, porque se vocês perceberem o que vocês sentem muito impacto emocional, guarda muito na memória. E é justamente esse um dos elementos da memória do superdotado, né? Ele sente as coisas com uma profundidade grande, então aquilo impacta ele, grava com muita força, né? Aquela memória ali, aquele engrama neuronal fica muito marcado. E outra coisa é a dificuldade na escola, é muito característico. Tem dificuldade na escola. Por quê? Porque a escola, na maioria das vezes, a escola ela fornece o seguinte, se eu te contrato, por exemplo, para fazer um vídeo meu, eu digo assim, Fernando, eu quero que você grave o vídeo aqui e você vem com os seus equipamentos e tal. Eu não te digo como você tem que fazer, né? Eu só te digo o que eu quero que você faça. E a escola muitas vezes faz o contrário. Ela diz o que você tem que fazer, como você tem que fazer e por que você tem que fazer. Ou seja, mata justamente o senso mais profundo que o superdotado tem, que é um senso de autonomia. Eles são muito autodidatas, eles são desde criança, muito autônomos. Então, por exemplo, quando ele começa a entender que ele não quer as coisas, que ele pode não querer, ele não quer botar roupa, ele não quer botar fralda, ele não quer botar meia, ele não quer comer, ele não quer nada. Mas não porque ele não tem fome, porque ele quer entender o que ele pode e não pode fazer. Então ele vai testando limites. Vai testando muito mais do que as crianças típicas, porque a criança típica ela diz não quando ela não quer, quando ela está incomodada. E o superdotado ali com 2, 3 anos pode começar até mais cedo ainda, pode começar a querer criar seu espaço individual muito mais cedo. E as mães ficam apavoradas com isso porque elas não sabem como lidar. E na escola isso acontece, então eles querem fazer essa autonomia e aí eles têm que se encaixar, eles têm que seguir o modelo, seguir o padrão. E eles querem estudar aquilo que eles estão interessados, né? Hiperfocados no assunto ali, eles querem estudar aquilo. Então existe um grau muito elevado da superdotação que você vê um aluno problemático, né? Bagunceiro, briguento, dependendo do temperamento dele, né? Se for mais combativo. Ou se você tem uma pessoa mais empática, uma criança mais empática, você vê o aluno invisível. Que ninguém sabe da existência dele. Sim. E aí uma superdotação mais leve, ou às vezes se ele gosta da escola, se aquele ambiente escolar específico é bom, aí ele voa. Né? Aí ele vai ter uma facilidade muito gigantesca, porque ele vai matar tudo aquilo que tem que fazer ali muito fácil, só que daí vai sobrar um tempo para ele ficar... Jean, eu achei interessante uma palavra que você falou. Você falou a questão do hiperfoco. Eu digo isso porque, primeiro, quando a gente fala dessa agitação, desde a barriga da mãe e tudo, como uma possível característica, isso já chama a atenção de todo mundo que está estudando a gente para a questão do transtorno déficit de atenção e hiperatividade. Quando você falou hiperfoco, a gente já pensa em autismo. Sim. Então, assim, muitas vezes pode ser difícil até fazer esse tipo de reconhecimento. Demais. Porque o TDAH, por exemplo, ele tem muita distração. O superdotado na escola vai ter muita distração, porque ele acabou o que tinha que fazer, pegou o raciocínio, agora ele fica na DMN ali, né? na rede modo padrão, conectando coisas. Agora, o autismo é muitas vezes confundido porque a criança com superdotação chega ali com o interesse dela muito específico, vocabulário muito avançado, para uma criança que não tem aquele interesse e não tem aquele vocabulário, então ela acaba se achando estranha e ela acaba sendo rotulada como estranha, e ela começa a ficar isolada. Então ela fica mais no mundo dela e aparentes dificuldades de comunicação existem. Né? Você vê a criança não se conecta. Mas por que ela não se conecta? Porque ela se conecta muito melhor com uma criança de 5 anos mais velha ou com um adulto que tem aquela linguagem dela, tem aquela profundidade dela, e aquelas crianças não estão minimamente interessadas no que ela tem para compartilhar. Eu trago um exemplo bem claro que é, quando o Miguel tinha 1 ano e meio, ele sentou e eu falei, olha aqui, essas aqui são as letras e tal, A, B, C e tal. E ele começou a aprender ali com 1 ano e meio A, B, C, D, E, até a metade do alfabeto. E aí logo depois, uns meses depois, ele chegava no shopping, ele chegava para as crianças e falava A, B, C, D, E. E as crianças ficavam olhando para ele assim, tipo, não entendo o que você está fazendo, né? Sabe? Porque não é o comportamento padrão, elas queriam correr, pular. Então eu notava que ele chegava, falava e se inibia. E isso pode ser olhado como autismo depois, porque tem dificuldade de comunicação.
fica no mundo dele, fica isolado. Fala coisa mais. que não tem nada a ver com nada, Exato. né? E no fundo é exatamente o contrário que Exato. está acontecendo. Agora sim, como é que você vê o papel da comunidade, sobretudo no apoio a esses indivíduos superdotados, né? Tanto no reconhecimento como também nessa jornada da autodescoberta, né? Da pessoa também entender, né? Puxa vida, tá tudo certo, eu também funciono um pouquinho diferente, como lidar com isso? Eu acho que o papel é justamente o papel de validação, né? Que a coisa mais terrível para o superdotado é a invalidação. Porque, pensa só, já é um ser humano que vem com uma visão muito diferente e, geralmente, nos grupos, você tem poucos superdotados. Então, numa turma de 50 tem um aluno, né? Num grupo de amigos pode ter só um. Então, ele já é sempre minoria. Então, ele sempre vai pensar que o errado é ele. Vai pensar que o que está certo é o que está fora, né? Eu chamo isso de fenômeno da onda, que é igual uma onda quebrando, né, para o lado que tem menos força ali no mar. Então ele sempre chega e diz, mas se meus pais não fazem isso, é porque eu sou inadequado. Ah, se meus colegas não me entendem, é porque eu sou inadequado. Se meu chefe não me... é porque eu sou inadequado. Então o papel é justamente das pessoas, claro, as pessoas que entendem a condição, né, por isso que a gente faz esse trabalho, é olhar e entender quais são as potências desse tipo de funcionamento, né? Então, assim, vai ser uma pessoa que muitas vezes vai ter que ter uma autonomia maior nas empresas, vai ser uma criança que vai ter que ter uma autonomia maior em casa, vai ser uma criança que vai exigir muito mais paciência dos pais, porque ela briga intelectualmente com os pais com 4 anos, falando assim, mas por que eu tenho que fazer? Por que tem regra? Por que não sei? Mas você vai trabalhar todo dia? Mas por quê? Você não tem dinheiro? A gente não tem casa? A gente não tem comida já? Então, é muita paciência que as pessoas têm que ter, né, para poder... entender, suportar esse dinamismo do superdotado, mas o principal de tudo é a invalidação. Se você valida o superdotado, ele pode até discordar de você e tal e tudo mais, vai acontecer alguma coisa saudável. Mas se você invalida, a gente perde a potência dele, porque ele já se sente naturalmente deslocado desde o nascimento. Então a invalidação bloqueia totalmente a inteligência dele, o cognitivo dele, porque ele começa a ficar muito nervoso, assim como todo mundo aqui que está aqui já sabe, né? Quando você fica nervoso, parece que bloqueia a tua cognição. E o superdotado sente que a única coisa que ele tem é a cognição, que ele é amado pela cognição, que ele é amado pela inteligência. Sim. Ele ouve isso desde criança. É inteligentinho, que bonitinho, ele é esperto. Então, quando ele entende que ele não pode usar isso, ele diz, então eu não tenho valor. Porque se a única coisa que eu tenho valor é a minha inteligência e ninguém percebe, eu não consigo usar, ele... E aí por isso que muita gente... bota ela, né? Seria assim. Por isso que a gente tem, assim, pouquíssimas pessoas identificadas hoje, né? Ô Jean, para a gente passar aqui uma mensagem final para todo mundo sobre esse assunto super importante, né? Quais são estratégias práticas que pais, educadores, a própria sociedade pode lançar mão, primeiro, para ajudar a identificar, para acolher e para a gente não desperdiçar esse potencial humano, porque é um recurso humano importantíssimo, né? Uhum. E que pode ser utilizado de uma forma muito, muito humana e muito sábia. Sim. Né? E como você vê também a forma da gente divulgar esse conhecimento. É lógico, a gente está aqui no Olho Clínico falando sobre isso porque nós temos essa preocupação, que as pessoas possam ter acesso, que possam, opa, se está incomodando, eu tenho um caminho, uma linha de onde eu devo chegar e o que eu posso oferecer de melhor. Porque assim, nós sabemos que a inteligência ela é ampla, né? Uhum. Inteligência não é só resolver problema de matemática ou falar mais de uma língua. Tem criança que é inteligente, por exemplo, no esporte, Sim. pode virar um medalhista olímpico, mas pode ser muito mais até do que isso, né? Do que ter um símbolo para mostrar para a sociedade. Então, como que você vê tudo isso? Eu vejo assim, a gente tem que focar na identificação comportamental. Quando eu comecei esse trabalho, eu era muito criticado porque o padrão era só dizer que superdotação tem que ser sempre olhada sob o aspecto neuropsicológico. E aí eu trago justamente essa questão, né? Como é que você vai cair no neuropsicológico se você não sabe nem o que é a condição? Então hoje a gente vê, por exemplo, TDAH super divulgado, né? As pessoas sabem o que é, e a gente tem 2 milhões de pessoas diagnosticadas e a gente deveria ter uns 4 milhões de pessoas aí que podem ter o transtorno, né? A superdotação, a gente pode ter ali no Brasil, pelo menos 4 milhões de pessoas com a condição. É muita gente. É muita gente. E a gente tem 25 mil pessoas cadastradas ali, reconhecidas. Mas esse reconhecimento é quem passou por todo aquele laudo. Isso é um negócio caro, demorado, sabe? É robusto, é interessante, mas
também não é para todo mundo e não é para todos os momentos. Então, acho que a primeira coisa para essa condição ser conhecida e para a gente encontrar essas pessoas é a gente focar em descrever os comportamentos, que é justamente o que eu comecei fazendo e era criticado por isso, porque eles falavam assim, você está dizendo que a pessoa pode se auto-identificar? É claro, a pessoa pode se auto-identificar como um rastreio, né, com TDAH e depois ir confirmar no profissional. Se auto-identificar com febre, depois... É assim que a gente faz, né? Só que na superdotação não existia isso. Existia assim, você só pode dizer que você é superdotado quando passa pela bateria de testes neuropsicológicos e dá um teste de QI alto. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é isso. E quando a gente identifica, e para isso, por exemplo, você pode pesquisar na internet, tem vários questionários, escalas, que são auto-aplicáveis, escalas que os pais podem aplicar nos filhos, que os professores podem aplicar nas crianças. Então, essa identificação informal, ela já existe e já é consenso científico que a gente tem que usar, tanto que as editoras que publicam testes exclusivamente para psicólogos vendem esses testes, né? Esses questionários e tal. Então, essas ferramentas, elas são muito úteis. E a outra coisa, quando você identifica, é você tentar identificar o potencial daquela criança, daquele adolescente ou daquele adulto e tentar amplificar isso ao máximo. Porque o que a gente faz é julgar o peixe pela sua capacidade de nadar. É isso que a gente faz muitas vezes. Então, se você vê que aquela criança... Eu, por exemplo, tenho uma criatividade muito alta, mas o meu senso de organização não é bom. Então, quando eu tenho que fazer esses programas assim, eu preciso de pessoas para organizar tudo isso. Mas o meu lugar de desempenho é criando. Então, quando eu vou criar aulas, quando eu vou criar vídeos, quando eu vou conectar ideias, eu faço isso com muita facilidade. E gosto. Então, é encontrar o lugar do indivíduo, né? Isso é uma coisa importantíssima porque a gente tem vários documentários no YouTube de pais de superdotados. Lá nos Estados Unidos tem um documentário que o pessoal pode procurar, que mostra, assim, diversas famílias, e uma família eu lembro, por exemplo, que o menino gostava muito de química e o pai disse, então eu vou fazer o porão para você brincar lá embaixo. E o porão dele é um laboratório de química. E esse menino foi, com 15 anos, lá para uma das melhores universidades. Mas por quê? Porque ele nasceu já sabendo tudo de química? Não, porque o ambiente dele era extremamente acolhedor para ele se desenvolver. E sendo sensível emocionalmente, o superdotado, ele não vai se desenvolver se o pai olhar e falar assim, não, mas química, pelo amor de Deus, aqui. Ele vai boicotar e vai tentar se encaixar. Então, assim, é um princípio que eu chamo de amplificação, né? O princípio da amplificação é você rastreia a criança, escuta ela, ouve, observa, e quando você acha uma coisa que aquela pessoa é muito boa, amplifica aquilo, tenta dar o máximo de energia naquilo, fornecer o máximo de recursos. Porque isso vai melhorar a autoestima desse indivíduo e aí depois ele vai ter um radar muito melhor, assim, para ele conseguir tomar decisões. Porque é esse o problema, o grande problema do superdotado, que não foi identificado. O radar dele não funciona. Então ele não consegue dizer quem ele é. Ele diz, eu não sei se eu gosto disso, se eu gosto daquilo. E aí ele não consegue tomar decisões. Então essa amplificação é o primeiro passo, assim. Jean, muito obrigado pela sua participação, por compartilhar com todos nós aqui informações extremamente importantes. Eu acho que, como você falou, né, o número não é pequeno. 4 milhões em potencial de brasileiros que vivem com essa condição e sequer são reconhecidas e principalmente, né, que têm autoconhecimento. Sim. Muitas vezes não estão vivendo a melhor vida que poderiam viver. Não estamos falando de doença, mas a gente está falando de uma característica que demanda um olhar diferenciado. Total. Muito obrigado, Jean. Obrigado, prazer. Pessoal, a gente fica por aqui. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você gosta. Passa essa informação para frente. As informações técnicas, científicas, as dicas e estratégias que o Jean trouxe para a gente são fundamentais. Um beijo no coração e até a próxima semana.